Olá, bom dia, bom dia. Espero que você esteja bem, a sua família também. Nós chegamos aqui em mais uma quarta-feira, hoje já dia 5, né? 5 de abril de 2023. Eu queria deixar um verso para nossa reflexão devocional nessa semana, que é a semana que a gente vai chegar aí na celebração principal da fé cristã, que é a morte e ressurreição de Jesus, Sexta-feira Santa, domingo de Páscoa. Falamos ontem sobre a questão da traição à mesa, e hoje eu queria trazer um outro verso aqui de Marcos, Evangelho de Marcos, deixa eu pegar aqui, capítulo 14, o verso é o 38, Marcos 14, 38. Aqui no sul estamos com temperatura baixa para o padrão goiano, né? Aqui no sul tá bom. Graças a Deus, é um dia bastante agradável, parece que vai chover mais tarde. Está meio nublado, apesar de ser muito cedo. Marcos 14, 38, diz assim, ó: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vou repetir, Marcos 14, 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Em que contexto Jesus disse isso? No contexto do Getsemane. Jesus leva ou vai com os seus discípulos, a gente fala de preferidos, mas os que andavam mais próximos a Jesus, né? No caso, Pedro, Tiago e João. E aí ele se retira para orar. Quando ele volta, encontra esses discípulos dormindo, né? E ele fala para Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Esse é o verso 37. E aí vem o verso 38, falando para vigiar e orar, para não entrar em tentação. Por que Jesus fala esse verso nesse contexto? Porque ele estava para ser traído, né? Lembrando que esse momento do Getsemane é pouquinho antes dele ser traído. E aí a tendência dos discípulos era cair nessa tentação, né, de não crer em Jesus. Porque ele seria traído, levado à cruz, morreria crucificado, a morte mais humilhante que tinha. Então ele disse: vigie e ore, né? O espírito está pronto, a carne é fraca, para vocês não caírem em tentação, porque ia acontecer isso. O que é que fica para nós hoje? Fica que nós precisamos entender que mesmo nos momentos que parece que Jesus não está no controle, mesmo nos momentos que parece que Deus esqueceu da gente, poxa, Jesus foi preso e ele está sendo crucificado com morte de cruz, a mais terrível possível, pois ele segue sendo o nosso Deus, nosso Senhor. Então nós precisamos seguir vigiando e orando, para a gente não entrar e não cair na tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie e ore, tá bom? Quando as coisas parecem que estão totalmente perdidas, mesmo nesses momentos, Deus segue sendo Deus e Jesus segue sendo aquele que está no controle de todas as coisas. Bora vigiar e orar? Quero orar com você rapidamente. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela tua palavra e obrigado porque o Senhor nos alerta como alertou os discípulos. Vigiem e orem para que vocês não caiam, não entrem na tentação, porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ajuda-nos e nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua quarta-feira, você e sua família, vigiando e orando, em nome de Jesus. A gente se encontra amanhã na nossa próxima devocional. Tchau.